Isaías capítulo 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste preciosa aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei aos meus filhos de longe, e às minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem suas testemunhas, para que justifiquem, para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entenda que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá, e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aleluias. Vá para o versículo 18, porque ele é o versículo chave deste texto nessa noite. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Vou ler mais uma vez o versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventuras não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, todas as vezes que nós entramos num ano, um ano novo, nós fazemos muitos planos, nós fazemos uma lista com muitas metas para que nós venhamos a cumprir, nós venhamos a lutar em prol daquelas metas. Algumas pessoas, elas traçam um plano financeiro, algumas pessoas elas traçam alguns planos para a sua carreira, para a sua maneira de viver, o seu estilo de vida. O fato é que todos nós entramos num novo ano, na expectativa do novo, na expectativa da novidade, na expectativa de uma nova jornada, na expectativa de um caminho que está diante de nós, de uma estrada que está diante de nós, a qual nós não sabemos. Todos nós, quando pegamos um caminho, ou entramos por uma estrada numa viagem, sabemos que existem momentos em que nós caminhamos na estrada, e que ela é uma estrada reta, em que ela é uma estrada onde você olha e você consegue planejar a velocidade em que você dirige, as marchas que você vai usando no seu veículo, você consegue inclusive relaxar um pouco e observar a paisagem ao seu redor. Mas existem momentos da jornada em que algumas curvas, alguns declives, algumas montanhas, elas vêm, e nós não temos domínio da situação, e nós não temos como prever o que está adiante. Se você entra numa curva, você não sabe o que está logo ali adiante, você não sabe o que está abaixo daquela montanha, porque você simplesmente não tem visibilidade, você não consegue vislumbrar o futuro, você não consegue se antecipar àquelas coisas que estão logo ali. E assim é a nossa jornada nessa terra. Haverão alguns momentos em que nós teremos em 2023 tempos de bondade, tempos de bonança, tempos de tranquilidade, onde nós poderemos caminhar numa perspectiva mais tranquila, e olhar e perceber que o caminho à nossa frente, ele é plano,
ele é reto, ele não tem buracos, ele não tem curvas, mas haverão momentos de muitas incertezas, haverão momentos onde nós teremos que reduzir a marcha e confiar unicamente na presença do nosso Deus que está nos guiando. Nós teremos que ali ter cautela, onde nós teremos momentos de incerteza, de aquele frio na barriga assim, sem saber o que está adiante, sem saber o que está por vir. Mas quando nós começamos a observar a nossa vida na perspectiva de quem Deus é, e do propósito eterno de Deus para nós nessa terra, nós começamos a entender que ao longo dessa jornada, por mais que nós tenhamos ali o nosso veículo e nós estejamos com as mãos no volante, o Senhor Deus, Ele não nos abandona, o Senhor Deus, Ele não nos deixa, o Senhor Deus, Ele não nos colocou nessa terra e nos abandonou e se isolou lá nos céus, numa distância tão grande, a qual não existe maneira de nós acessarmos. E aquele sentimento de solidão da viagem, né, e aquele sentimento de abandono, ele pode vir algumas vezes, mas a realidade de Deus o Senhor, Ele está ali com você em todos os momentos, seja nos momentos de bonança, e seja nas curvas, aquelas curvas acidentadas ao longo da tua vida, o Senhor Deus, Ele vai contigo. Esta é a palavra para este ano, esta é a palavra para este ano. Estabeleça a tua casa no firme fundamento, lance a tua vida numa base sólida, procure, cave, se empenhe e busque a rocha que é Cristo Jesus, e se apoie nessa coluna viva, que é Cristo Jesus e a sua presença, para que você venha viver uma vida vitoriosa ao longo deste ano de 2023, uma vida a qual o Senhor Deus, Ele vai te levar pelos caminhos dos seus propósitos nessa terra. A palavra de Deus, ela é clara, está chegando algo novo, recebam aquele que vem trazendo a novidade. Este culto é um culto onde nós precisamos entender que Deus, o Senhor Jesus, Ele está propondo para você uma novidade de vida, o novo de Deus, e para nós vivermos as coisas novas, nós precisamos abrir mão das coisas velhas. Então o Senhor Deus, Ele está trazendo algo novo, o Senhor Deus, Ele está trazendo uma novidade para este tempo, para este momento, para este ano de 2023, e a palavra do Senhor recebam o Senhor Jesus, aquele que traz o novo, aquele que vem com o novo, esquecendo as coisas velhas, esquecendo as coisas passadas, esquecendo as coisas antigas, esquecendo os traumas do passado, esquecendo as experiências negativas, esquecendo as coisas que estão amarrando os teus pés nesta estrada para que você avance. E olha, quando nós falamos de coisas novas e coisas antigas e coisas velhas, todas as vezes que o Senhor Deus, Ele vai fazer algo na tua vida, Ele parte do ponto de onde você está. Em momento algum, o Senhor Deus, Ele vai deletar as coisas do passado, ou Ele vai resetar você. Sabe quando você pega assim um celular e ele está todo cheio de muitas inconveniências ali, tem vírus, tem um monte de aplicativo, às vezes ele está com alguma função distorcida, às vezes ele está com algum problema ali, então aquela pessoa, ela vai e ela reseta aquele celular, porque existe um padrão estabelecido pelo fabricante, por aquele engenheiro que assinou o projeto daquele celular, e uma vez que nós resetamos, aquele celular, ele volta às suas configurações originais. E da mesma forma, você chega diante de um edifício, diante de uma casa, e se nós queremos viver o novo, existe uma forma de tratar aquela casa, para que ela viva a novidade, porque se você quiser fazer uma reforma, você vai simplesmente aproveitar a estrutura velha, a arquitetura velha, a maneira velha da casa. Então você pega lá e arranca a tinta, e onde era branco, você coloca uma tinta azul, e você talvez troca a cor do portão, e você arranca aquelas plantas ali, no lugar onde tinha grama, agora você vai plantar ali, talvez uma flor, alguma árvore, algum arbusto. Então nós simplesmente mudamos o formato, trocamos a roupagem, estava com uma roupa branca, agora ela é uma roupa azul,
é uma aparência diferente, mas a essência é a mesma. As coisas velhas ainda estão ali, as coisas antigas ainda estão ali, mas quando a pessoa ela é ousada, e ela ouve o arquiteto, e ela ouve o engenheiro, e ela ouve o projetista, e ela abre o coração para aquele projetista, e ela fala assim: eu quero viver algo novo, eu quero uma experiência nova. Então, com certeza ele vai derrubar a casa, ele vai bagunçar a casa, ele vai lançar todas as estruturas em terra, e ele vai abalar aquelas estruturas, e ele vai remover as coisas antigas. E nessas coisas antigas existem coisas boas e coisas ruins. A infiltração da parede caiu por terra e foi embora, mas existia lá também aquele degrau onde a criança se assentou, onde a criança se apoiou e deu o seu primeiro passinho. Havia lá também aquele corredor que tem aquela lembrança, havia lá aquela estrutura, aquela luminária que foi tão simbólica em algum determinado momento. Existia lembranças boas e existia lembranças negativas. O fato é que o arquiteto lançou por terra, jogou por terra e removeu, tirou tudo. Mas ele não parte de um ponto, de um reset. Ele não começa do nada. Ele pega o terreno aberto, sangrante, ali onde os sulcos, as valas, os buracos estão cavados e rasgados, e ele lança o firme fundamento. Então ele parte de um determinado ponto, que já existe, que está na tua vida, a estrutura está ali, não tem como ele fazer uma casa em cima de algo que não existe. Ele vai lá no seu terreno, no terreno do teu coração, e ele começa a lançar os fundamentos, e ele ergue algo novo, e ele ergue algo novo. E é assim que Deus faz na nossa vida, de uma maneira como uma parábola. Eu quero que você entenda isso nessa noite de quinta-feira, porque Deus ele é especialista em fazer algo novo a partir daquilo que já temos. E ele chega na casa da viúva e ele fala: quanto de unção tem aí? E ela fala: não sobrou nada, tem só um restinho de azeite. E ele fala: é essa matéria-prima que eu preciso. E aí ele chega lá na tua casa e fala: e a estrutura, como é que está? Ih, Senhor, a minha vida espiritual está tudo cheio de goteira. Eu tenho até aqui umas experiências antigas. Como era bom lá naquela época. Como era bom lá naquela época daquele pastor, daquela igreja. E como era bom aquela época daquelas conferências. E aquelas experiências dos acampamentos. E aquelas coisas boas. Mas o Senhor Deus está falando: remova as coisas antigas. As coisas negativas, deixa cair por terra. Mas as lembranças do passado, aqueles apegos, até com as coisas boas que ficaram, elas tiveram a sua relevância, elas tiveram a sua importância, elas tiveram o seu valor naquele momento, e nós não podemos nos apegar a essas coisas. Leia o texto de Isaías 43, o profeta está falando do Mar Vermelho que se abriu. Poxa vida, isso é algo importantíssimo para o povo de Israel. Não tem como esquecer do Êxodo, não tem como esquecer daquele momento tão decisivo na vida do povo de Israel. Mas a palavra do profeta era: desapega, sabe por quê? Porque lá atrás um povo pela fé passou o mar, lá atrás pela fé um povo celebrou a vitória. Miriam puxou o coro das mulheres e elas cantaram. Pela fé Moisés atravessou o deserto e viu fogo no monte. Mas Deus está fazendo algo novo nessa geração, Deus está fazendo algo novo nesse tempo, Deus está nos chamando em algo para este momento, e somos nós que Deus quer usar neste tempo. Não há como nós pararmos num limbo, não há como nós pararmos numa encruzilhada, no meio de um lugar de neutralidade, dizendo: os nossos pais do passado viveram coisas grandiosas, e isso foi maravilhoso, experiências boas, coisas boas da nossa casa, que a gente guarda com muito carinho, mas que foram úteis, valorosas, eficazes, e que teve um real significado lá para os nossos pais e os profetas do passado. E nós ficarmos olhando com expectativa para as coisas que ainda não estão. Haverá o avivamento vai chegar, e Joel profetizou o avivamento, e Atos falou do avivamento, e aí a gente fica nesse meio termo. Os nossos pais experimentaram, e amanhã acontecerá o avivamento. Isso não é realidade, Filadélfia. Deus está nos chamando para o hoje, para nos posicionarmos no hoje, e no novo que Deus tem para nós hoje, porque é você que está aqui nessa terra,
porque esta promessa diz respeito a vós, porque essa promessa diz respeito aos seus filhos, porque esta promessa diz respeito a nós que estamos aqui com vida. É a você que Deus escolheu, é a você que Deus vai usar, é a você que o Senhor chamou para esse tempo, para este momento. Se virá um grande avivamento, nós queremos já começar a vivê-lo, é hoje que nós queremos viver, porque esta promessa diz respeito a nós. Aleluias. Perceba que eu não vou conseguir ministrar toda a palavra, mas entenda que quando Isaías ele profetiza isso aqui, em Isaías capítulo 43, Israel estava vivendo um dos seus piores momentos, como nação, como povo de Deus. É muito interessante a história do profeta, porque ele vivia debaixo da proteção do rei Uzias, e o rei Uzias, ele foi um grande estrategista. Você começa a ver a linha do tempo, e você vai olhando, e você percebe que o rei Davi, ele teve uma importância muito grande. Aí o filho dele, Salomão, deu aquele boom, assim, na nação de Israel, e aí as coisas ficaram boas demais, a economia ficou boa demais, a vida das pessoas era boa demais, era um tempo de glória, era um tempo de abundância. E depois de Salomão, você vai tendo uma sequência ruim de líderes, e logo em seguida vem Uzias. E Uzias, ele era um rei excelente, e viveram um tempo de muita prosperidade. E Uzias, ele era um homem que ele deu muita atenção, e eu acho isso maravilhoso. Ele deu muita atenção às defesas de Israel. Ele foi um cara que se ocupou muito da guerra, ele fortificou, ele comprou armas, ele levantou as fortalezas, e naquela época, a Assíria, que era uma grande ameaça, ficou do lado de fora, e o povo olhou e falou: nós temos um governante excelente, nós estamos bem armados e bem fortificados, ninguém pode nos atacar, quem é que vai ousar se levantar contra Israel? Desde os dias de Salomão, não existiu outro rei igual o rei Uzias, e Isaías estava debaixo da proteção desse rei, e assim acontece, um governo de paz, um governo de muita tranquilidade, e aí o povo de Deus entrou em decadência social, moral, espiritual. Eles começaram a deixar a proteção do Deus Todo-Poderoso e começaram a relaxar, e a vida daquele povo começou a se desintegrar espiritualmente, de modo que agora a nação de Israel estava cada um fazendo aquilo que dava conforme na sua cabeça. Eles andavam como ovelhas sem pastor, cada um para um lado, para o outro. E aí começa a jornada da vida deste profeta, deste homem que vivia tranquilo, que vivia debaixo de uma proteção, e agora ele está ali. Só que de repente Uzias morre, e aí começa aqui, se você for ler lá em Isaías capítulo 6, está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que as garantias morreram, eu vi o Senhor. Porque Uzias, ele é acometido de lepra, ele fica leproso, e ele morre. E quando Uzias ele morre, o seu filho começa a reinar no seu lugar. E tão logo Jotão começa a reinar no lugar do pai, a Assíria volta a atacar. A Assíria se levanta novamente, e agora a nação está exposta, o povo de Deus está exposto, e o profeta agora ele é chamado, e ele é levado, e é no fim desta mensagem que eu quero que você concentre a sua atenção, porque o povo de Deus estava folgado demais, porque o povo de Deus estava confortável demais. Olha, poxa vida, nós temos o rei que nos protege, ninguém vai nos atacar. Só que de repente o rei morre, e acabam as garantias, e agora o povo está exposto, e a Assíria volta novamente, e ela levanta com força, e ela vem em cima ali da nação de Israel. E agora Deus está querendo mostrar para o seu povo algo espiritual. Deus estava querendo puxar o povo e a nação de Israel para o fundamento, para a pedra angular, para a coluna que os sustenta em todo o tempo. E agora Isaías ele vai para o templo, e ele chega diante do templo, e quando ele está ali no templo, os olhos do profeta eles são abertos, e ele vê o Senhor, o seu Deus, e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e elevado trono, porque reis e governantes morrem em camas de hospitais, ou em qualquer lugar, em palácios, ou na batalha, mas o nosso Deus está sentado em cima do trono,
e Ele reina eternamente. Ele não dorme, Ele não morre, Ele não cochila, Ele não adoece. E aquele que cuida do seu povo está em cima do trono. E a Bíblia diz que as vestes do Senhor, elas enchiam a terra, então toda a terra estava coberta da glória de Deus, não faltava lugar onde a glória de Deus não alcançasse, porque a glória dele chegava lá no inferno, punindo os pecadores, mas a glória dele inundava a terra, salvando e chamando as pessoas para a intimidade de filho, e a sua glória enchia os céus, na posição de um Deus elevado, glorioso, reinante, triunfante, e assim, toda a terra estava mergulhada na glória de Deus. Ele enchia toda a terra com a sua glória. E os serafins, os anjos, eles cantavam em volta do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor das batalhas. Santo, Santo, Santo é o Senhor da guerra. Então, queridos, a nossa proteção, ela não vem das garantias que você tem na sua vida. Em nome de Jesus, hoje eu não quero tratar de assuntos ideológicos e políticos, eu quero que você enxergue Cristo, eu quero que você veja Cristo, mas a questão é que o Senhor Deus está te chamando para entender que o Rei da sua vida reina, o Rei da sua vida está sentado em cima do trono, o Rei da tua casa não morreu, o Rei da tua casa, o Senhor da tua vida não está leproso e recluso num palácio ao lado. O Rei da sua vida, Ele reina eternamente, e ainda que as garantias elas sejam retiradas, ainda que o teu saldo bancário não venha te sustentar, ainda que a doença tenha batido a porta e o diagnóstico chegou e você vai falar: e agora? E agora eu não tenho mais solução para a minha vida porque eu estou doente. O seu Rei reina eternamente, o Senhor está sentado em cima do trono, e Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da batalha. A nossa batalha não é sustentada por causa dos governos dessa terra, a nossa batalha, ela não é ganha por causa dos políticos, por causa da saúde, por causa dos diagnósticos, por causa do nosso dinheiro, por causa da nossa família, do cônjuge, da esposa, do marido ou dos filhos. As nossas garantias não estão nas coisas humanas, mas ela está no Senhor dos exércitos, aquele que luta as nossas batalhas, aquele que tem poder suficiente para entrar e sair da guerra vitorioso. E os anjos cantavam isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Uzias pode ter até morrido, a adversidade pode ter batido lá na tua porta, já no começo da primeira semana de 2023, mas o Senhor nesta noite abre os teus olhos espirituais, para você perceber que o Rei da tua vida está no trono. Ele está no trono, Filadélfia, Ele reina, o teu Rei não morreu, Ele não dorme, Ele não está leproso, mas o teu Rei reina eternamente, aleluias, queridos. E diante desta visão, o profeta agora, ele se constrange, ele cai ali, e ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor dos exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo pegou com uma tenaz, ele vai ali com uma pinça, e ele acessa o trono de Deus, o braseiro que está diante do Senhor. Ele tirou uma brasa viva, e ele voou até o profeta, e ele tocou, não os olhos, não os ouvidos, ele não tocou o nariz, mas ele toca os lábios do profeta, e ele diz: hoje o Senhor Deus te purifica nos teus lábios, hoje o Senhor Deus te purifica na tua boca, hoje o Senhor Deus toca os teus lábios, e Ele remove o teu pecado, Ele remove a tua culpa, e Ele remove a tua iniquidade. Queridos, isso é algo que, eu estava pensando isso hoje essa tarde, por que é que o Senhor não toca o nariz daquele profeta? Por que é que o Senhor não tocou as mãos dele? Por que que o Senhor Deus toca os lábios de Isaías, naquele dia? Neste tempo, nesse momento, o Senhor Deus está visitando o seu povo, para tocar os lábios da sua igreja nessa terra. O Senhor Deus está tocando os lábios da sua noiva nessa terra. Quando nós falamos de mão, nós falamos de algo muito externo, de algo que apalpa, de algo que retém, que segura, que mantém na mão. E quando nós falamos de pé, nós falamos de algo que caminha, algo que sustenta a pessoa.
e que vai. Mas quando nós pensamos em boca, quando nós pensamos na boca, nós pensamos em algo para fora. Pela boca se expira, não é assim? Você vai fazer natação, o que é que o teu instrutor fala? Respira pelo nariz. Como é que é o negócio? É o exercício físico lá na academia. Não é assim? Respira pelo nariz. Cadê os educadores físicos? Me ajude aí É assim, Renato? Vamos lá, vai fazer a sequência, né, do exercício. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Inspira e expira. Inspira e expira. Então, a inspiração projeta para dentro. A expiração joga para fora. A inspiração manda para o lado de dentro. E a expiração para fora. Se você pensa em nariz, você pensa em puxar o ar. Dar aquela fungada assim, né? Com o ar para dentro. Mas quando você pensa na boca, você pensa em expiração. Sopro. Vento que sai da boca. Isso me lembra de Cristo Jesus. E da missão que Ele tem para nós, enquanto igreja nessa terra, e da missão que Ele tinha para o profeta, porque Deus não foi lá tocar o nariz de Isaías e falar assim: o Senhor Deus toca agora o teu nariz, inspire o Espírito, puxa o Espírito para dentro, leva o Espírito para dentro, e os teus pecados agora são perdoados. Mas penso eu que Isaías, no êxtase que ele estava diante do trono, chorando, respirando ofegante, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca, e vem aquele momento o anjo, e ele toca a boca do profeta, e o Senhor Deus fala: eu toco a tua boca, para que você expire o Espírito, para que você sopre o Espírito, para que você vá e solte vento de vida, e assopre. Isso me lembra de Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, Ele não dá vida inspirando, mas Ele dá vida expirando. Jesus, Ele sobe na cruz do Calvário, e o Espírito Santo de Deus estava dentro de Jesus, e quando Jesus chegava, Ele projetava para fora, e Ele tocava, e quando Ele encontrava com a menina moribunda, Ele curava e saía virtude de dentro dele. E quando ele chegava no meio dos discípulos morrendo de medo das circunstâncias, ele soprava. E quando ele vem em Pentecostes, ele vem com sopro. Então o movimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida, Filadélfia, ele é de dentro para fora, e não o contrário, e não de fora para dentro. De modo que a nossa expectativa diante do trono de Deus é que o Senhor Deus nessa noite toque os nossos lábios, para que a gente venha soprar vida por onde quer que a gente venha passar. Por onde quer que a gente venha passar, porque essa é a sequência. O Senhor Deus, Ele sopra Cristo, e Cristo sopra a sua igreja, e a igreja sopra o próximo, e esse próximo sopra o próximo, e assim nós vamos seguindo, fazendo discípulos por toda a terra. O Espírito Santo não é algo para que nós venhamos a inspirar e nos encher dele. Vá para sua casa hoje e estuda o funcionamento do pulmão, né? Todo mundo chegando em casa hoje, aí a gente abre o Google, está lá, a palavra mais digitada no Google, né? Funcionamento do pulmão, né? Do sistema respiratório. Porque se você for estudar fisiologia, você vai perceber que encher diz mais respeito a soprar do que a inspirar. Estude isso e veja. Então quando Cristo está falando, eu vou encher vocês do Espírito, Ele não está falando que nós venhamos a puxar o Espírito Santo para dentro, e ficar com Ele aqui dentro do nosso coração, mas que o Espírito Santo de Deus viesse, habitasse, transformasse, rachasse o solo do coração, formasse uma fonte de água a jorrar por toda a eternidade, transbordasse a nossa vida e curasse outras pessoas, para que esse vento do Espírito dentro de nós enchesse o nosso espírito,
enchesse a nossa vida e começasse a soprar sopro de vida sobre os enfermos, sopro de vida sobre os ansiosos, sopro de vida sobre os cativos, sopro de vida, porque foi assim que Jesus deu vida aos pecadores, foi soprando, e não fungando, né? Jesus vai para a cruz, e Ele assopra, e Ele expira, e a vida vem sobre nós. E eu acho muito lindo isso, porque o Senhor Deus, Ele vai até Isaías, Ele fala, não, nariz não, eu vou tocar a boca dele, porque esse homem e essa mulher vai se tornar um canal de bênção nessa cidade. Esse homem e essa mulher, onde quer que passar, vai soprar o Espírito Santo, vai soprar vida, assim como Cristo sopra a vida, Ele vai se tornar uma cópia de Jesus, uma testemunha. Foi esse o texto que nós lemos, vocês são as minhas testemunhas, onde vocês passarem, vocês vão soprar vida. E Isaías agora ele se levanta, e ele se posiciona como um soprador de vida na nação de Israel, e ele sai agora e ele começa a proclamar a mensagem de Jesus. Isaías, ele fala de um libertador, e ele começa a chamar o povo de Deus para olhar, não para as coisas que nós temos nessa terra, não para as garantias que nós temos na nossa mão, não para as coisas que a gente se apega, eu tenho Deus, mas eu tenho essa outra coisa aqui, se Deus não der certo, eu tenho essa outra coisa aqui. E agora Isaías começa a falar, abandone as coisas velhas, abandone as experiências velhas. Olha, eu sei que você tem muitas experiências com Deus, e isso foi bom demais, mas é tempo de olhar para o novo de Deus, é tempo de olhar para o novo de Deus, queridos, é tempo de olhar para o novo de Deus, porque senão você vai ficar no velho. E aí a gente fala, vamos ler a Bíblia? Não, eu já li a Bíblia inteira, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente se apega a uma coisa boa, louvável, importante, mas do passado. Vamos para a vigília? Nossa, estou cansado de vigília, já fui em tanta vigília, já vi graveto brilhando, já vi asa de anjo, não quero saber de vigília mais. Passado, foi bom, maravilhoso, mas é passado. E o novo que está na tua frente? E o Espírito que não para de fluir? E a água que jorra por toda a eternidade? É isso que Deus está falando com você. Deus está te chamando para experiências novas. Experiências novas. Eu me lembro de uma cena, agora me veio aqui na mente. A gente estava assistindo The Chosen, primeira temporada, e o Nicodemos fala para a mulher dele, nós nos apegamos ao passado e às coisas lá do passado, mas o caminho está diante de nós. E se Adonai simplesmente não puder ser contido dentro de uma caixa, a caixa dos nossos pensamentos, da nossa liturgia, da nossa religiosidade, Ele continua escrevendo a história. Tem muita coisa nova pela frente, tem muita coisa nova pela frente, queridos. Deus está te chamando para novidade de vida, baseado nos fundamentos da sua palavra, baseado nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos, nós viveremos o novo de Deus. Esteja aberto, deixa Jesus passar-se uma máquina no teu coração e remover coisas velhas, traumas do passado, carências, coisas ruins, traições. Talvez você foi traído no passado pelo teu pai, pela tua mãe, você foi injustiçado pelo teu marido, pela sua esposa, pelo seu namorado, pela sua namorada, você foi traído pelos seus filhos, pessoas próximas a você beijaram a tua face e te traíram. Não permita que as coisas velhas te amarrem, não permita que as coisas velhas te segurem, não permita que experiências boas e louváveis do passado impeçam você de viver o que Deus tem para você nesta jornada de fé, esta jornada que está adiante de você. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, quero ler novamente o versículo 18 e 19, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova, e ela vai sair à luz, e você vai ver que ela vai sair diante da luz, diante de você. Porventura não sabereis? Porventura você não vai discernir o que Deus vai fazer? Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz,
porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto. Eis que colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. E rios no ermo. E o versículo 21, a palavra de Deus diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Aleluia, Cristo está abrindo um caminho que está diante de você, um caminho novo. Mas tem deserto, mas o Senhor Deus está abrindo um caminho no meio do deserto. Olha, Isaías, estamos entrando em 2023, não sabemos o que vai vir depois dessa curva aí, a gente está virando, e aí, o que vai? O Senhor vai fazer brotar rios no meio do ermo, ainda que o lugar seja desolado, o Senhor é aquele que arrebenta poços no meio do deserto, o Senhor é aquele que arrebenta fontes no meio do ermo, no meio do lugar onde não existe. Então é melhor você desapegar das coisas antigas e olhar para Jesus e para aquilo que Ele está fazendo na tua vida de novo, porque Ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova. Jesus é o novo de Deus, e Ele está trazendo uma coisa nova na tua vida, se lance na presença do Senhor, se lance na presença do Senhor Jesus, busque o Senhor, entenda a sua vontade, ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, se derrame na presença dEle, leia a palavra, jejue, ore, busque, volte para o evangelho puro e simples. O Senhor Deus, este ano de 2023, vai te fazer entender o significado da palavra graça. Queridos, guarde esta palavra, isto é da parte do Senhor Deus para a tua vida. Escreva isso, se você tem uma caneta aí, anote. Esse ano de 2023, o Senhor Deus vai te levar a entender, de uma maneira a qual você nunca entendeu antes, o significado da palavra graça. Deus vai expor o terreno do teu coração, Deus vai fundamentar a tua vida, de modo que essa sua vida não vai ficar mais chacoalhando em cima das coisas instáveis dessa terra, mas o Senhor Deus vai estruturar a tua casa, teu casamento, teu namoro, tuas finanças, e acima de tudo, e o principal, a tua vida espiritual, em cima de um firme fundamento, cujo nome é o Senhor dos Exércitos.